Meus amigos, minhas amigas, um cordial bom dia. Quero abrir uma série de reflexões sobre a cultura, o ser humano e a teologia. Vou começar por uma questão bem definida, que é o posicionamento do cristão diante da missão. Quando nós falamos em missão, nós nos lembramos de uma palavrinha usada e utilizada por Paulo quando escreve aos Romanos. Essa palavra grega é prokeimai, que é traduzida ou foi traduzida por predestinação. Na verdade, essa tradução não é das melhores, porque prokeimai quer dizer estar definido por um propósito. Nesse sentido, quando nós falamos de prokeimai, nós estamos usando um conceito palestino de destino, um conceito diferente de destino daqueles que os gregos usavam. Os gregos tinham uma visão profundamente pessimista e aterrorizadora em relação ao destino. O destino era manipulado pelos deuses e os deuses eram inimigos dos seres humanos. Então, estar debaixo do destino é, digamos, uma maldição. Mas dentro do conceito paulino, e eu uso então a ideia de conceito palestino, porque não vai ser referente só ao Novo, mas ao Antigo Testamento, quando nós falamos em prokeimai, nós estamos nos referindo a lei, liberdade e a relação entre lei e liberdade. Vou ler um pequeno trecho que eu escrevi, um pouco, digamos assim, mais complexo, mas para elucidar isso. Eu digo neste meu último livro, Protestante, esta é uma religião em extinção? Neste livro eu digo o seguinte: nosso comissionamento, dentro da visão paulina, deve traduzir o pensamento cristão palestino de destino, ou seja, de estar proposto para algo sublime, no sentido de que os limites estão dados de antemão, da lei transcendente na qual está imbricada o conceito de liberdade. Assim, estar predestinado implica numa trindade conceitual. Que trindade é essa? É uma trindade de conceitos. O estar predestinado significa estar sujeito à liberdade. Repara, sujeito à liberdade. Estar predestinado significa que a liberdade também está sujeita à lei. Estar predestinado significa que liberdade e lei são interdependentes e complementares. Analisando tal conceito cristão palestino de destino, ou de estar predestinado, exposto por Paulo em sua carta aos Romanos, podemos dizer que a liberdade humana está ligada às leis universais, de tal forma que liberdade e leis se encontram intrinsecamente entrelaçadas. Mas, para Paulo, se o mal é uma probabilidade que surge dessa relação lei e graça, o julgamento é
inerente a tudo na criação, até a liberdade. Então vejamos um pouco disso. Não podemos pensar no destino cristão, que é a predestinação para algo bom, para algo sublime, para uma missão. Não podemos pensar a missão sem correlacionar a lei, leis universais, e a liberdade. Ou seja, liberdade e lei estão entrelaçadas. Significa que, ao pensar o teu projeto de vida, o teu projeto de missão, e este é um ato de liberdade, você tem que ter consciência que esse ato, ou que este movimento de liberdade, vai sempre estar correlacionado com as leis. As leis que regem a natureza, a vida social e comunitária, vida não somente, digamos, dos países, mas das pequenas comunidades e, logicamente, a vida pessoal. Lógico, se existe lei e liberdade, existe então julgamento. O que é o julgamento? O julgamento é quando, no choque das duas coisas, a liberdade tenta ir além da lei. Ora, é impossível ir mais além da lei. Ao fazer isso, nos colocamos debaixo de julgamento. E o julgamento aí não necessariamente é algo transcendental. Eu posso dizer, existe uma lei que nós chamamos de gravidade. Eu posso ter a vontade, usufruir da minha liberdade saltando de um prédio de não sei quantos andares. Ora, essa relação entre lei e liberdade tem como julgamento o meu esfacelar-se, o meu esfacelar-me no chão da vida. Por isso, nesta relação vão entrar duas componentes fundamentais. Uma é o logos, entendido aí como conceito exposto por João, e que vem de toda uma tradição grega, como aquele que ordena, aquele que se coloca acima, porque ele está acima da natureza, porque ele é, sobretudo, Senhor da lei e Senhor da natureza. Este é o Logos, de uma forma muito simples. Mas se eu tenho esta componente que é o Logos, eu tenho a componente que é o Kairos. O Kairos é o tempo certo, é o tempo bom das coisas acontecerem. E repara, neste sentido, o Logos se coloca por cima do Kairos. Porque ao procurar, o meu destino, a minha missão, repara, é o meu tempo bom, eu preciso que o Logos esteja acima do tempo bom. É ele que vai possibilitar o surgimento, o momento desse tempo bom, onde a liberdade frutifica plenamente. E se for necessário, essa liberdade que tem o Kairos e tem o Logos acima, essa liberdade pode até confrontar de forma pacífica e vitoriosa a lei que rege a natureza e a vida. É uma pequena reflexão e desejo depois continuar este caminho sobre pensar a cultura, o ser humano e a teologia. Fiquem com Deus e até mais ver.